Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você desiste rápido demais? Eu quero ler uma palavra para você em Eclesiastes 7. Aliás, eu quero dizer que este é um dos meus versículos favoritos. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. O livro de Provérbios e de Eclesiastes é um livro de grande sabedoria. Uma sabedoria dada por Deus a Salomão. E foi Deus mesmo que disse, não veio de Salomão, foi o Senhor mesmo que disse, o final das coisas é melhor do que o início. Qual é o início? Quando você olha para a Páscoa, qual é o início? A cruz. Jesus morreu, Jesus foi humilhado, Jesus, parece que todas as promessas de Jesus naquele dia tinham sido anuladas. Mas qual é o fim? Esse não é o fim. Ao terceiro dia ele prometeu, esse seria o fim. A Páscoa não tinha chegado ao fim. Quando Jesus ressuscitou, ainda era Páscoa, ainda dava tempo. Mas nós somos ansiosos, precipitados. Por isso, eu escrevi uma frase para você. Veja, o começo é barulho, o meio é tensão, o fim é revelação. Se você olhar para aqueles dois discípulos, aquele casal de discípulos na estrada de Emaús, alguém deveria dizer para eles, ei, vocês lembram que está escrito em Eclesiastes 7, que está escrito que o final é melhor do que o início? Não, mas você não sabe. Aí eles estariam falando como eles falaram com Jesus. Você não estava em Jerusalém? Todo mundo sabe o que aconteceu. Jesus morreu e tudo aquilo que ele prometeu não aconteceu. Talvez você esteja dizendo nesse momento, você não está sabendo o que aconteceu com a minha vida? E eu tinha esperança no meu casamento, eu tinha esperança com o meu filho, mas tudo morreu, tudo foi destruído. Sabe o que eu diria para você? Eclesiastes 7, como nós lemos desde o início. O final é sempre melhor do que o início. Entrega nas mãos de Deus, porque Ele, que é o ômega, vai dar o final certo. Mas é melhor a gente ver um pouquinho mais na palavra para você entender, não é só a cruz. Quando eu olho para Noemi, o início da história de Noemi parecia bom. Ok, ela estava em Belém, ela tinha 2 filhos, ela tinha um marido. No entanto, veio a fome, ela teve que sair, ela e o marido foram para Moabe e ali eles viveram por muito tempo. Só que aconteceram 3 tragédias, a morte do marido e dos 2 filhos. Então esse é o fim da vida de Noemi. Ela mesma achou. Quando ela, claro, ela mergulhou na dor, quem não mergulharia? Você condena Noemi? Eu não. Mas ela, naquele momento da dor extrema, ela achou que a vida dela tinha acabado. No entanto, quando ela tomou a decisão, ela nem sabia que ela estava sendo guiada por Deus. Ela tomou uma decisão porque ela ouviu falar que tinha pão em Belém. Então ela falou, tudo bem, eu sou de lá, não tem mais nada o que fazer aqui na terra de Moabe, eu vou para lá. Ela foi sem grande expectativa, ela foi com a expectativa só de não morrer. Mas ela não foi com a expectativa da sua vida ter sentido, dela ser alegre. Tanto que quando ela chegou lá em Belém, ela disse para todo mundo falando, Noemi, é você? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque meu nome é amarga, eu estou amarga e a vida, ela me deu uma rasteira e eu estou amarga, eu sou uma mulher amarga. E essa é o que Noemi estava pensando. O que Noemi não entendia era que Deus pegou o pouquinho de fé que ela tinha, porque o pouquinho de fé a levou de volta para Belém. Ok, lá em Belém tem pão, então eu não vou morrer de fome. Deus pegou esse pouquinho de fé para dizer para Noemi, Noemi, ainda não é o seu fim. A sua vida vai ser restaurada, você ainda vai ter o som de choro perto de você, você vai ter neto, a sua nora vai casar e vai estar dentro, vai estar com o resgatador, sua vida vai ser resgatada, tudo vai fazer sentido. E até hoje, eu, você e muitos
falam da vida de Ruth e de Noemi. Não, o fim delas não foi o cemitério. Quando a gente termina o livro de Ruth, a gente vê essas duas mulheres sorrindo, essas duas mulheres com a vida restaurada, financeira, a vida familiar, em todos os sentidos. Será que só este exemplo que nós temos na Bíblia? Não, são inúmeros exemplos de que aquilo que parece o fim é só o recomeço nas mãos de Deus. Aliás, foi a primeira lição que o Senhor deu com o primeiro milagre. Ele poderia ter escolhido para inaugurar, digamos assim, o seu ministério, ele poderia ter escolhido curar coletivamente muitos doentes. Pronto, seria um grande impacto, né? Mas ele escolheu o primeiro milagre, a transformação da água em vinho, porque ele queria deixar uma lição para a gente. O que foi que, depois que ele transformou, acabou o vinho, ele pediu para que enchessem as 6 talhas de água, porque era o fim, né? Era vergonha para o noivo, aquele era o fim, acabou o vinho, planejei mal, e isso que é vergonhoso. Naquela época era uma grande vergonha você não planejar e acabar antes do tempo. A festa ia acabar porque acabou o vinho, mas o Senhor, ele deixou uma lição. Qual foi a lição? Ele naquele momento em que obedeceram e encheram as talhas de água, o que ele fez? O milagre da transformação. E ali no milagre da água transformada em vinho, ali foi dito para ele uma frase. Mas peraí, você guardou, falou para o noivo e para também o responsável por toda a organização. Peraí, você guardou o melhor vinho para o final da festa? E o Senhor, ele fala assim, o melhor é para o final da festa. Então aquilo que você põe o ponto final e disse acabou, Deus diz, você está perdendo o melhor da história, dá para mim, me entrega e eu vou dar um grande recomeço para você, porque o melhor vinho está naquilo que você já achava o final. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que achavam que já tinha, não tem mais jeito, eu orei tantos anos e ele não saiu do vício, mas hoje eu conheço um casal que ele foi ordenado pastor depois de alguns anos. A esposa, ela entrou na nossa igreja e ela só vinha para mim depois do culto sempre falando assim, eu já tentei de tudo, o meu marido bebe, eu não sei o que fazer, eu só falei, não desista, não desista, o melhor ainda está por vir, porque o melhor, o fim, o que é fim para você é recomeço nas mãos de Deus. E assim ela orou e continuou orando, e não foi imediato, foi um tempo, e ela não desistiu. E o que aconteceu? Ele se converteu. Mas ele não se converteu de qualquer jeito, não. Ele se converteu de fato, de verdade. E ele tinha uma sede, uma fome de Deus. Largou o vício, parecia outro homem. E era, né? Uma nova vida. E depois que ele estava com essa nova vida, a sede por Deus era tão forte que ele não parava de ler, de estudar, ele estava em todos os cultos. E assim, alguns anos se passaram e ele se transformou num pastor. E eles se transformaram no quê? Num casal de pastores para famílias. Quem olhasse para o casamento deles estava acabado, mas eles foram líderes de casais. Estão fora do país, mas continuam sendo como líderes de casais. O que eu quero te dizer? Eu sei que você tem muitas causas perdidas. Eu sei que o teu relacionamento pode estar destruído com o teu filho. Eu sei que o teu casamento pode estar destruído. As tuas finanças podem estar destruídas. Mas se você ler de novo Eclesiastes capítulo 7, você vai entender que o Senhor só diz uma coisa para você: tenha paciência. Tenha paciência. A paciência é a capacidade de você esperar com fé e com esperança. A paciência é você não perder o controle da situação e deixar de lado e dizer eu desisto. Não desista. Melhor é o final do que o início. Por isso, neste momento que nós vamos orar, eu digo para você, escreva, eu não vou desistir. Escreva, hoje eu coloco nas mãos de Deus aquilo que era o fim,
para que eu viva um grande recomeço. Coloque nas mãos do Senhor e vamos orar. Senhor, tem muitas situações que realmente são pessoas que já estavam enterrando um grande final, um final de grande tristeza. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo: não desista. Eu sou a força, eu sou o recomeço, eu sou a graça, eu sou o poder, eu sou a fonte de poder. Então não desista. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor, para que o Senhor coloque, implante esperança, fé no coração de cada pessoa aqui, e a mesma unção que operou sinais, prodígios, maravilhas na vida de Noemi e da sua nora Ruth, o mesmo poder que foi liberado, o mesmo Espírito que vivificou Jesus, Senhor, e trouxe vida. Senhor, possa estar agora tocando em corpos que estão doentes, trazendo cura, e tocando em situações aparentemente irreversíveis, mas que basta uma palavra tua e o milagre vem à luz. Cremos no Deus de milagres e entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não desista, essa é a palavra do dia. O melhor ainda está por vir, porque o Senhor, Ele está colocando, quando Ele coloca o ponto final, é um ponto final de grandes milagres. Não deixe de compartilhar este devocional e também deixe o seu like.